cultural, uma forma de fortalecer a economia e, ao mesmo tempo, contribuir com a nossa identidade, com a identidade do nosso povo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Você está no Conexão Cast, o podcast do Conexão Mulheres Criativas. E eu sou Samela Gomes, líder criativa, psicóloga, executiva de negócios, empreendedora, e estou aqui ao lado da minha amiga e parceira, Tanda Macedo. Olá, eu sou Tanda Macedo, sou psicóloga, cantora e compositora, líder criativa, empreendedora cultural. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, né? Que eu já queria trazer há muito tempo. Hoje ela está feito pinto no lixo. Se você não conhece essa expressão, bota no Google. Porque é uma pessoa que eu me inspiro muito. Então, vocês vão conhecer aí a história de uma mulher muito inspiradora dentro da economia criativa, que é Mônica McDowell. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui diante dessas mulheres criativas. Também, né? Porque você é mulher. Pois é, e ela que é uma referência, e eu estou aqui preparada para a aula. Só não posso botar aqui o caderninho porque o pessoal não deixa, porque ele diz que polui. Polui a cena. Eu acho que eu sou do tempo do caderninho também. Pois é. Mônica, eu queria te apresentar aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Gente, Mônica é paulista e reside em Natal desde 1990. Fundou a ONG Natal Voluntários. É proprietária da Greenpoint Produções e começou a atuar diretamente com produtos culturais, realizando importantes projetos em prol da valorização da música e do artista potiguar. Projetos como o programa Nosso Som nas Escolas, Cores do Nosso Samba, o documentário Rosa da Aroeira, lançou o curta Saudades da Vovó, premiado no Festival Quarentenice e exibido na mostra Macambira, na 4ª Mostra Lugar de Mulher é no Cinema, no Festival Cultural do Brasil. Lançou a exposição... Gente, é porque é grande mesmo, peraí que eu já perdi aqui. Lançou a exposição Faces do Reduto, concluiu o 2º filme da trilogia do Reduto, A Deus Querer Atualmente, e está produzindo o 3º filme, fechando a trilogia. E a gente tentou fazer um pocket do currículo, né, da Mônica, para que coubesse aqui no tempo. Mas, assim, eu estou muito feliz também de você estar aqui, apesar de hoje estar me aproximando mais desse universo e cada vez me encantando mais com essa mulher maravilhosa que me ensina todos os dias, mas é muito importante estar com uma referência como você aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Mônica é responsável pelo jargão aí do projeto Música Potiguar. Nosso Som Tem Valor, além de muitos outros projetos aí interessantes nas escolas. É quem eu ligo para tirar minhas dúvidas de projeto, aperreio. Acho que ela não aguenta mais eu aperreando. É bem o contrário, viu, Samela, hoje, viu? Hoje eu ligo muito para a Tanda, para me atualizar das coisas. Mas isso é muito interessante e eu acho que é importante. Quer dizer, você sabe que você deixa um legado na hora que você... de qualquer maneira, pioneiriza algo, que você começa uma história, né? Você acaba deixando aí um legado. Tanda sempre fala, né, da inspiração que você produz nela, em tantas outras mulheres também que produzem cultura aqui. E apesar, a gente estava conversando ali nos bastidores, né, sobre essa proporcionalidade de homens e mulheres, etc., mas a gente sabe que, apesar do campo das artes ser um campo tão sutil, e a gente saber que a identidade cultural do nosso povo passa muito pela história de grandes mulheres, né? Aqui, em especial, nas terras potiguares. Mas, ainda assim, eu acho que é um campo duro. O campo do empreendedorismo cultural, do empreendedorismo no campo cultural, né? De pensar essas questões, eu acho que é um universo duro, como é o universo do empreendedorismo no Brasil, de uma maneira geral, mas no campo da cultura mais ainda. Algumas pessoas não entendem, têm uma dificuldade, às vezes... Eu tiro por mim, por exemplo, né? De compreender onde é que estão os recursos, como é que eu chego neles, enfim. Então, eu acho que é um campo duro. E quando a gente fala de um campo duro, em geral, as mulheres acabam tendo um pouco mais de dificuldade. E aí, a minha pergunta é, como é que é isso para você? Como é que foi essa história para esta mulher que chega de São Paulo, aqui no nosso estado do elefante, e começa essa história e inspira tantas outras mulheres nesse universo que, na minha opinião, é um universo meio duro mesmo?
Então, na verdade, eu sou paulista, né, de fato, mas eu cheguei em Natal já morei praticamente a minha vida inteira no Nordeste, em Recife, em João Pessoa, em Brasília também, e saí de São Paulo com 3 anos, né? Então, eu sou mais nordestina, na verdade, do que eu diria Potiguar, que eu já estou aqui acho que mais de 30 anos, né? Mais da metade, né, da vida. Na verdade, assim, eu acho que é um aprendizado, né? A gente não foi fácil, né, no começo, mas eu acho que nessa área de produção cultural, a mulher já tem um espaço, né, importante, né? Tem muitas referências, né, nessa área, mas o início, de fato, não foi fácil, né? E ainda hoje a gente sente algumas coisinhas. Por exemplo, eu tenho vários projetos que eu gostaria de levar cada vez mais para as ruas, né? Para grandes, né, espaços abertos para democratizar mais o acesso, mas ainda tem um receio com uma produção mais feminina, né? Então, sempre tivemos muito orgulho de, na nossa equipe, né, toda a equipe, ter mais mulheres, né? Embora a gente tenha alguns parceiros homens importantes que a gente acha importante ter junto também, né? Mas, quando eu penso em ir para as ruas, eu penso em ter sempre um produtor homem junto comigo, porque a gente enfrentou muitas dificuldades, mesmo em teatros, né? Quando você chega com a equipe mais feminina, né? O preconceito existia, né? E a gente vai quebrando isso, mas ainda existe, é verdade. Eu vejo isso muito, por exemplo, as produções mambembes, essas coisas assim, por exemplo, que exigem muita força física, não que nós não tenhamos, né? Mas que a referência é muito masculina, né? Desse poder fazer a coisa física acontecer. Isso é uma realidade ou é só uma impressão minha? Não, né? Então, na produção tem, né, essa parte toda que, enfim, a gente faz de tudo, mas tem limitações. Nessa parte física não dá para a gente carregar, né, uma caixa de som, etc. Né? Então, né, é mais complicado. Mas eu acho que temos avançado, né? Eu acho que são muitas mulheres de referência nessa área de produção cultural. A gente, na captação de recursos, né? Não sinto essa dificuldade, essa discriminação por ser mulher. Ao contrário, esses novos editais, inclusive, né, ele vem, né, com essa política afirmativa da mulher, né, que eu acho importante, especialmente na área de audiovisual, né, que ainda é dominada por homem, né? Então, acho importante abrir esses espaços para as mulheres no audiovisual, né? Ainda mais, né? Mas na produção cultural, em Natal especificamente, eu acho que as mulheres têm avançado bastante, né? Então, temos aí novas produtoras que são grandes referências para mim também. Natália Santana é uma delas, Tanda, Carol Queiroz, né? Então, tem muita gente fazendo muita coisa. E é legal que nos projetos de Mônica também tem essa questão de mulheres ocuparem cargos de chefia, né? Assim, coordenadores, diretores, que é uma coisa que também na Roda de Forró a gente preza muito. Natália também veio aqui e falou sobre isso. Então, cada vez que a gente consegue trazer mais mulheres e em cargos importantes, né, de tomada de decisão dentro do projeto cultural, porque eu tenho muita facilidade de trabalhar com mulher na tomada de decisão. Assim, eu acho que a gente consegue trocar mais. Não sei se você tem essa facilidade também. E ultimamente, nos projetos que eu tenho trazido mais mulheres e que a gente consegue pensar junto, as coisas têm fluído melhor, né? Não sei se é uma coisa do gênero, mas, assim, isso tem funcionado muito nos projetos para mim. E vejo que nos seus tem sempre ali Natália, Carol, né? Tô sempre vendo Acho que no planejamento, né? No cuidado com cada detalhe, né? E para a gente é muito importante, né? O detalhe faz toda a diferença, né? Em cada projeto, né? Pensar o todo, né? Não pensar ali só o palco, né? Só o som, né? Mas como o público vai ser recebido, tudo isso. Então, acho que a mulher tem essa visão, né? Mais cuidadosa, né? Mônica, essa cadeia, né? Como é que você analisa hoje, né? As pessoas que vivem da arte, né? Antigamente, claro que existe uma série de coisas que a gente podia falar aqui. Existe um preconceito, existe uma ideia, às vezes, de que não se pode viver da arte, enfim, né? Ou então associar a arte como algo que não é um trabalho, né? Que são visões absolutamente... Que é hobby, né? As pessoas veem os segmentos culturais como hobby. Visões distorcidas que hoje a gente sabe que são... A arte hoje
além de ser responsável pela perpetuação das nossas raízes, das nossas questões identitárias e uma série de outras coisas, mas também, hoje é um grande vetor econômico, né? Mas como é que você analisa hoje o cenário aqui no Rio Grande do Norte? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Quando eu estava numa instituição de ensino superior, né, e a gente se perguntava muito sobre o que é que a gente pode fazer para que a gente não tenha somente ali as tradicionais profissões, enfim, né? E a gente sabe que para uma economia se fortalecer, para que as pessoas possam viver outras coisas, pensar outras coisas, tudo isso está casado também com outras oportunidades que muitas vezes não chegam aqui. Então, por exemplo, quando a gente foi abrir cinema, a gente fez um estudo, etc. Eu sabia que tinha começo, meio e fim, que a gente não ia passar 50 anos com o curso aberto, mas que ele ia cumprir um propósito, porque existia um universo de pessoas que queriam se capacitar, se formar, etc., para que a gente começasse a fazer outras coisas aqui no Estado. E eu olhava muito para o Ceará, olhava muito para Paraíba, para Pernambuco, e dizia, meu Deus, eu vejo gente com muito talento, mas a gente acaba não abrindo esses caminhos. Então, eu pergunto isso porque uma das coisas que eu escutava muito naquela época era, gente, mas a gente ainda vai precisar de um tempo até que isso aqui tudo amadureça e a gente tenha negócios mais promissores na área de cultura. Isso foi, eu estou falando de 2011, talvez, 12, por aí. Como é que você analisa isso hoje em relação às questões econômico-financeiras e da produção cultural como uma forma, sim, de fazer com que a economia se fortaleça? Não resta dúvida que a arte e a cultura, né, é um dos grandes setores, né, importantes, né, da economia, né, no país. Aqui em Natal tem sido sempre um desafio, né? Essa campanha que vocês citaram aí no começo, Música Potiguar, Nosso Som Tem Valor, ele veio muito com esse intuito, né? A gente percebia na época que o público, de uma maneira geral, né, Potiguar, entendia isso, né? Que o artista ele não teria que pagar, não tinha esse valor financeiro, que esse é o mote da campanha, né? Uhum. Já havia um reconhecimento importante com relação ao valor artístico desse artista, né? Do cantor, do músico potiguar. Mas na hora de pagar um cachê, a dificuldade era muito grande. Então a campanha foi nesse sentido, de mostrar que Música Potiguar, o nosso som, tem esse valor financeiro. A gente lançou 8 anos, né? Muita coisa avançou, mas essa questão do valor financeiro do artista, né, de se pagar isso, eu ainda sinto como um grande desafio, né, para a gente trabalhar. Ajuda bastante essa questão das leis de incentivo, né, uma grande contribuição para você poder fazer um projeto com todo cuidado, como ele deve ser feito, né, com um som bom, para você oferecer um som bom, um espaço acessível ao público, né, mas para que isso seja pago com recursos diretos do projeto, eu acho que ainda a dificuldade é grande. E é interessante isso, porque eu lembro quando a gente lançou o Festival de Música, eu fiz o Festival de Música lá com a equipe, acho que por uns 5, 6 anos, lá na universidade. E no segundo ano, a gente se reuniu e disse assim, a gente precisa lançar a categoria autoral. Porque os meninos iam para cantar, né? Cantavam as músicas, interpretavam, né, os grandes hits, os sucessos, etc. e tal. Mas alguns estudantes chegavam para mim e diziam assim, professora, mas eu tenho música, né? E eu não tenho espaço para lançar essa música, né? E aí a gente abriu a categoria autoral e um dos receios que as pessoas tinham era assim, mas não vai dar ninguém, né? Quando a gente for fazer o autoral, eu falei assim, então mescla, bota o autoral e não autoral nas apresentações para a gente garantir que as pessoas escutem. Mas, surpreendentemente, os meninos gostavam de ver os autorais, né? Os artistas nossos, os alunos, os professores que iam lá com as suas bandas, né? Então, por exemplo, a gente teve Plutão Já Foi Planeta lá, né? Assim, aqueles meninos lindos, maravilhosos. Outros, né? Tantos que hoje eu vejo aí, tendo aí os seus destaques. E eu fico pensando
que também tem um preconceito enraizado, né? E que, como as empresas são parte desse tecido social, elas acabam também, muitas vezes, perpetuando esse preconceito, né? De que assim, não vai dar bom. Assim, o pessoal não vai, né, não vai perder seu tempo, não vai gastar seu tempo pensando no artista, na questão autoral. E eu tenho essa experiência de ter estado à frente de um festival que, muito pelo contrário, os meninos amavam quando a gente tinha lá os artistas fazendo as suas canções, os trabalhos, né? Então, eu acho que o preconceito, né, a gente precisa investir, talvez, em educação mesmo para essas empresas, não? Muitas vezes também, talvez esse preconceito inicial, ele surge os projetos, né, há 20 anos atrás, 10 anos atrás, quando se colocava o artista nacional junto com o artista potiguar, e ainda hoje, né, você vê quando tem mesmo os shows públicos, né, de carnaval, sempre o destaque é para o artista nacional, né? E, inclusive, a gente criou um projeto que era Música no Ar, né? Esse projeto Música no Ar, ele vinha com essa proposta de fortalecer o artista local. Era um projeto que o artista local ele era convidado e ele teria toda a estrutura no teatro, né? Com melhor som, melhor iluminador, operador de som. A gente oferecia tudo para que ele pudesse fazer um show de altíssima qualidade, né? Porque normalmente é isso que acontecia. Quando, às vezes, o artista local abria, ele abria com uma estrutura muito menor, né? Só podia ser voz e violão, não que não se possa fazer um show bom. Voz e violão pode, mas, às vezes, aquele artista ele tinha um trabalho com uma banda, né? Uhum. Então, ele não tinha, muitas vezes, condição de oferecer o melhor do seu próprio trabalho. Então, eu acho que daí foi criando essa ideia de que o artista local, né, com o seu show, enfim, ele não oferecia a mesma qualidade, né? Então, Música no Ar, ele vinha com isso. Então, ele tinha a oportunidade de convidar um artista nacional para cantar com ele. Só que esse artista nacional não era o protagonista era o local. Então, ele convidava, por exemplo, Carlos Zen, convidou Lia de Itamaracá, né? Danilo Caymmi, né? O Quarteto Linha, Leci Brandão, né? Valéria, convidou Leila Pinheiro, Daúde, né? Uhum. Então, eles vinham e faziam uma participação no show, né? E, inclusive, nas 2 primeiras edições, o artista nacional cantava uma música autoral do artista daqui, né? Então, eu acho que isso é um trabalho que tem que ser feito e passa muito pelo produtor. Sim. Né? Uhum. A gente, por exemplo, no MPB Jazz, que traz artistas internacionais fantásticos, os melhores artistas de Nova Orleans, na área do jazz e do blues, e também os artistas, porque é MPB Jazz, né? A música potiguar, né? Brasileira e popular brasileira, porque a gente tem trazido o nosso artista potiguar cantando, né? Uma referência nacional. Enfim, mas toda a divulgação, todos têm o mesmo espaço. A foto do tamanho do mesmo internacional em todo o material, é tudo igual, o palco, tudo, as condições são as mesmas, né? Uhum. Então, eu acho que é isso, né? O produtor, ele tem muito a contribuir para isso, né? Nessa valorização, não só o produtor, mas os gestores públicos também, né? Como então, o artista também daqui é tratado, né? Assim, às vezes tem a questão de diferença de camarim. Tem umas coisas ainda que a gente vê, infelizmente, né, comparando, que artista é artista, não tem isso de artista nacional e artista... E principalmente essa apresentação pública, né, a condição dele poder apresentar, né, o seu show com as mesmas condições, com as condições adequadas, né? Então, isso faz toda a diferença para essa percepção do público, né? E é muito interessante quando você fala sobre isso, porque quando eu comecei a elaborar projeto, por mais que as pessoas queiram valorizar isso, e a gente tem comissões que aprovam os nossos projetos, né, que existe todo um critério para um projeto ser aprovado. Ainda tem dificuldade em entender. Eu me espelho nos bons produtores, né? Então, assim, às vezes a gente coloca algo para o artista local que eles entendem que é um luxo, né? É um preparador vocal, eu tenho muita ainda diligência quando eu quero botar um cachê melhor para a minha banda. Por mais que a ideia, que internamente existe uma política de se valorizar, de se pagar melhor, quando a gente vai fazer a coisa com qualidade mesmo, a gente ainda tem que
responder grandes questionamentos. Não sei se isso acontece com você, mas assim, eu acho que produtores como você, como Natália, como eu também, assim, que a gente vem com essa ideia de trazer, não, a gente precisa disso. Quebra também esse paradigma, né, de que, como assim? Uma vez eu coloquei, acho que um preparador corporal, na verdade, realmente para trabalhar essa coisa do palco, e foi muito questionamento, e eu consegui, né, numa defesa oral, explicar a importância, e vai sendo aprovado, até que isso se naturalize. Então, eu acho que são produtores como vocês, né, que eu me espelho, que fazem essa quebra, assim, isso existe? Vamos fazer também. A gente construir um caminho, né, de possibilidades para o artista local, né? Quando você falou isso do MPB Jazz, na roda de forró, eu tento fazer também muito isso, né? O artista de fora vir e cantar a música potiguar, né? Valdones cantou agora Babau, Mariana cantou Cristal, Juliana Linhares. Então, assim, isso é um trabalho de formiguinha, mas que a gente vai imprimindo ali uma identidade. Eu acho que isso você faz muito nos seus projetos. Eu tento copiar e colar. Mas você sabe... É muito legal isso. A gente vai chamar para o break agora, mas eu não podia deixar de falar isso, assim. A minha relação com a música, eu sempre gostei muito de música, mas eu tive namorados músicos, casei com músico, então tinha essa coisa, né, dessa relação afetiva, romântica com a música. E a primeira fase, né, na primeira encarnação dessa relação, era no rock, né, no rock pesado, e eu não via muito essa coisa a gente, assim, meu ex-marido fechou com grandes bandas de rock pesado aqui, e eu não via, eu achava ela uma brodagem de fato, uma coisa assim bem horizontalizada. Na MPB, que eu namorei um grande músico, grande mesmo, e ele foi fazer um show com um artista nacional. E eu fiquei chocada, assim, com a hierarquização, com essa coisa da mesa de som, não mexe na minha mesa, um negócio assim, um troço bem feio mesmo. E eu fiquei bem assustada eu nunca tinha visto, assim, né, cara a cara. Eu já tinha escutado uma conversa aqui, outra ali. Mas eu acho que quando a gente não faz nada, isso se naturaliza de fato. Essa hierarquização acaba se naturalizando e aí fica meio que assim, não é óbvio que a minha mesa de som tem que não sei o que você não pode mexer, que eu sou diferente de você ou alguma coisa assim. Precisa fazer tudo pelo produtor, né? Precisa fazer um trabalho. Antes da gente continuar esse papo, Tanda tem um recadinho aqui pra gente, né? Quero agradecer aí aos nossos apoiadores, né? Os nossos patrocinadores, as instituições que acreditam aí no nosso projeto. E Governo do Estado, Fundação José Augusto, Programa Câmara Cascudo, Esterbom, Prefeitura do Natal, Lei de Djalma Maranhão, Unimed Natal e Consórcio Eldorado. Os apoiadores são Fierne, Instituto de Radiologia, O Boticário, Empodera Academy, Harmony Harris e Caves Priorato. Muito Quem bem. quiser patrocinar também, mas Estamos esperando de braços abertos. Vamos continuar aqui com Mônica. Agora eu quero saber uma coisa, que aí você vai me corrigir se eu estiver errada. Dentro da economia criativa, você empreendeu muito tempo na música, enfim, vários segmentos diferentes, mas você, de um tempo para cá, sua paixão está aí no audiovisual, né? Seus filmes, e tem premiação, e tem concorrido a festivais fora do país. Tenho visto, assim, tudo isso. E eu quero saber como é que foi isso, porque não é um reposicionamento, que eu acho que você já tinha trabalhos no audiovisual, mas ultimamente você tem puxado os seus projetos mais para isso, você está conseguindo idealizar, né? Acho que talvez sonhos que você tinha antigos aí, que agora tá trilogias, enfim, conta um pouquinho dessa história dessa sua mudança, dessa sua atenção aí voltada para os seus filmes. Como é que é isso para você? O que é que isso significa? Qual o sentido dessa história toda aí de cinema? Então, eu diria que, na verdade, pode ser até um reposicionamento, mas uma questão muito mais pessoal, né? Na verdade, tem menos a ver com audiovisual e com cinema e muito mais a ver com a temática que eu estou trabalhando nos filmes, né? Eu venho, antes da parte cultural, já vinha da área social, né? Com a ONG Natal Voluntários. Então, sempre tive esse olhar, né? Esse trabalho com o social.
E eu conheci a comunidade do Reduto, em São Miguel do Gostoso, fica entre São Miguel do Gostoso e Tourinhos, uma pequena comunidade linda, e ali eu tenho uma casa. E um dia eu estava ali, eu vi um barulho atrás, bem atrás tinha uma casa de farinha, né, que eu não tinha visto, não conhecia. Esse trabalho na casa de farinha é maravilhoso, assim, emocionante, aquelas mulheres, né, guerreiras todas trabalhando ali, descascando a maniva, né, a macaxeira, né, aquilo me chamou muita atenção. E eu comecei a registrar, e aí a conversar com as mulheres da comunidade, né, e ouvir as histórias incríveis de cada uma delas, né, Dona Gracinha, Dona Desuíte, Dona Neuza, Robéria. E então fui registrando. E a vontade, depois de ter isso, foi poder devolver a elas, né? Mostrar esse registro audiovisual. E aí pedi a Larinha Dantas, uma amiga querida, maravilhosa, editora, montadora, para fazer para mim essa edição desse filmezinho, né? E aí ela disse, não, Mônica, isso aqui dá um documentário, vamos trabalhar isso para fazer um documentário. Então foi assim, uma coisa um pouco por acaso, e aí eu, a partir daí me empolguei, de fato, né? E sempre esses desafios na área cultural é legal, né? Então, eu fiz o roteiro, né? E Valéria Oliveira pedi para ela fazer uma trilha sonora, uma música. Ela fez uma música belíssima, Rosa de Aroeira, que contribuiu muito para eu poder conseguir construir esse roteiro, que eu não tinha noção, né? Desse trabalho no audiovisual. E aí, de fato, ficou um filme muito bonito, né? Eu realmente... como se diz, modéstia à parte, né? É um filme que eu gosto muito, muito bacana. E aí Larinha foi dizendo, Mônica escreve em festivais e tal, e aí eu fui escrevendo, ele foi passando, acho que tem mais de 30 festivais aí pelo Brasil e pelo mundo que passou, de fato teve aí umas 10 premiações em alguns festivais bacanas também. E cada vez mais eu fui me aproximando dessa comunidade e percebendo outras coisas bacanas também, outros personagens, né? E aquele trabalho deles, né? Aquele amor, né? Pela terra, pela comunidade. E fiz o segundo filme, Seu Dadá, né? Que é um personagem também lindo. Eu sempre ouvia passar, né? Até no meu terreno, aquelas vacas dele, antes de ter muro, passava, né? E tem as dunas, né, com o mar ao fundo, né? Então aquele canto de aboio, que é um canto de trabalho que está em extinção, né? Ele acho que é o único remanescente ali, né? Então aquele aboiado gado nas dunas era uma coisa curiosa, né? Diferente, né? A gente vê mais no sertão, né? E também ele é um encantador de abelhas, ele pega a abelha assim com as mãos, né? A colmeia no mato, né? E sem nenhum tipo de proteção, né? E trabalha no roçado também. Então, fiz esse segundo filme, que ficou muito bonito também, poético, assim. E aí, para fechar a trilogia, um outro segmento importante ali da comunidade é a pesca, né? A pesca artesanal, né? Então, eu estou em fase de edição, de montagem, né, desse filme, com outra montadora, agora, Virgínia Primo, do Rio, que também fez a montagem do Adeus Querer, que é isso sobre o Seu Dadá. E esse terceiro filme, ele fala dessa pesca artesanal, da situação dos pescadores em Tourinhos, que também é uma outra atividade que está em extinção, só existe um pescador hoje lá, né, em Tourinhos. Então, eu fui me apaixonando, de fato, pelo audiovisual, mas muito mais por essas histórias todas, né. E aí, a partir daí, surgiu também Face do Reduto, que é uma exposição fotográfica, né. Tem o trabalho das labirinteiras, que é um trabalho belíssimo, que elas fazem de bordado, né. Então, essa exposição de fotografia, que eu fiz as fotografias durante a filmagem do Rosa de Aroeira, então eu quis fazer a exposição para levar. E tinha, né, toda a moldura do trabalho. Exatamente. Delas, né? Então, aí a diferença era essa. Eu queria fazer uma exposição mais só as fotos, como eu posso trazer mais o trabalho, né? Então, um irmão meu, Paulo André, ele me deu essa ideia de usar o labirinto, né? Então, eu encomendei todos os labirintos, então eu digo que hoje é uma exposição de coautoria, né? Uma exposição de fotos com labirinto. Então ficou uma coisa muito bonita e a gente já teve essa exposição aqui, depois na Galeria Sol da Meia-Noite, uma galeria também muito bacana em São Miguel do Gostoso. E aí uma coisa vai levando a outra, né? Então, e a gente fala de mulheres criativas, né? Uma das personagens do Rosa de Aroeira é Robéria, que é a mais jovem. Ela faz o labirinto, aprendeu com aquelas mestras artesãs, Dona Mariquinha e as outras. E no filme ela tem uma história muito interessante de luta pela defesa dos direitos do filho, né, que tem deficiência, né? Então aquilo me chama a atenção, a luta dela na prefeitura para garantir os direitos do filho, né? E no labirinto também. Então, Robéria, a gente está fazendo um trabalho juntas, eu percebo esse lado empreendedor dela, né? Ela inscreveu um projeto no edital de economia criativa do Sebrae,
passou. É muito Legal. emocionante o pitch dela, né? Ela falando, né, o que ela quer, né? Que o projeto dela era para ensinar labirinto para as outras, para as jovens labirinteiras. Porque a gente vem fazendo um trabalho de fortalecimento, né, da própria comercialização do labirinto, porque as labirinteiras ela tem aquilo como um hobby, né? E elas mesmas contam, né, que os maridos, né, não desvalorizam, não vai continuar trabalhando, fazendo isso não dá dinheiro, não dá nada. Mas tem umas que fazem isso há 60 anos, né? E, obviamente, se elas podem, né, associar isso a uma renda maior, né, é interessante. Então, a ideia é essa, a gente tem feito algumas consultorias junto com o Sebrae, né, de design, de moda, para ver como agregar valor àquele labirinto, de precificação, porque o labirinto é meio que o chute, né? Quanto é que eu cobro esse pedacinho aqui, Mônica? Como é maior? Eu também não sei, né? Então, vamos fazer uma consultoria de precificação, aí depois de marketing, né? Aí já tem, a gente desenvolveu uma marca, produto do Reduto, para deixar claro que o labirinto é do Reduto, não é São Miguel do Gostoso, então... aí também estamos fazendo um trabalho na área de turismo, né, para conhecer, né, que chama Caminhos do Reduto, né, para conhecer a tapioca rendada, que é uma tapioca que elas fazem, que parece uma rendazinha, né? Então, nessa experiência, o turista ele pode ver as labirinteiras fazendo, confeccionando, tecendo aqueles labirintos dela e provar essa tapioca, o cafezinho aí. Então, que trabalho... Você está parvando de lá, né, direto? É possível. Aí eu diria que é um sonho mesmo, eu adoraria poder, né, mas ainda... tem os outros projetos aqui, né, que a gente tem que, enfim, continuar, né, e que eu gosto também, o MPB Jazz, o Cojo do Nosso Samba, o trabalho com Valéria, né, que é maravilhoso também, enfim. Então, o audiovisual, ele está... querendo contar histórias, né, aí. Gosto, tem planos de outros documentários também, mas mais do que isso, é esse trabalho no Reduto, que hoje me emociona mais. Nossa, mas eu tô aqui super emocionada só em você falar. E eu fico imaginando, porque, assim, uma vez eu estava conversando, inclusive, com uma amiga, e a gente falando sobre a gente ter sido alfabetizada no audiovisual, né? A gente tem uma relação muito afetiva com o audiovisual, assim, das telenovelas, né? De ter sido criada na frente da TV, vendo aí as produções no Brasil, fora do Brasil, enfim. E como essa narrativa, quando ela está no audiovisual, ela nos engole, assim, de um jeito. Porque a gente já está poroso, né, assim, para ela, né? Então, eu fico imaginando a experiência de ver o documentário, né? Porque eu não vi, né? Então, assim, você contando aqui, eu já fico imaginando, nossa, né, esse labirinto que essa mulher vive na sua vida cotidiana, de pensar os direitos dos seus filhos, etc., e de tecer esse labirinto, é fenomenal, né? É uma coisa muito linda. E o próprio labirinto, ele, como você diz, ele tece, né, a história delas, né? Porque, assim, originalmente, até ali as temáticas do próprio labirinto, né, era o peixe, o coqueiro, o cacto, o caju, né, a jangadinha que está ali, né? Então, isso é interessante também, que traz a história, né? Então, esse é um patrimônio, né, cultural e material importantíssimo da comunidade, né? O labirinto como a casa de farinha também, né? Inclusive, voltando ao labirinto, então, uma série de coisas você vai, né, de ações para fortalecer isso, né? A própria a deputada Divaneide, né, a gente sugeriu, né, a proposta de transformar o labirinto num patrimônio, né, cultural e material do Estado do Rio Grande do Norte. Ela deu entrada, está para sair qualquer dia, né? Então, isso é muito importante, porque vai aumentando, né, a autoestima delas, né? Então, está sendo um trabalho, de fato, muito bonito. Foi lindo agora, semana passada, foi o encerramento desse primeiro curso, né? Foi extraordinário. Assim, parece que é a relação de um lado, né, da produção cultural e o alívio do outro, quando você vai contar essas histórias. É o pessoal e o profissional, né? Que é a relação do produtor. Não, e ver essa Robéria, né, assim, o empoderamento dela é incrível, assim, ela está se preparando aí para estar assumindo esses projetos todos ali na comunidade, né, junto com outras, né. Transformando, né, junto com esse seu olhar aqui, né, tudo isso que você trouxe fez com que elas olhassem, eu acho que ela também está incorporando e quer mudar aí É muito legal. Ela diz que é muito bacana. Ela também estou com a minha assessora. Sou assessora dela, eu adoro. Mas eu achei genial, porque
no edital de economia criativa eu também tenho um projeto, não passei, mas a Robéria passou com dela, assim. Danada. Achei, assim, Que maravilha. Fantástico. Que maravilha. E aí o desafio agora é a casa de farinha também, né? A casa de farinha é linda, né? O fazer da mandioca, né? Da goma, né? E da farinha, né? Mas ela tem um potencial muito maior de geração de renda para a comunidade, né? Então, assim, transformar talvez aquela casa de farinha numa casa de mandioca, de tapioca, né? Como tem em Tabatinga, né? Sim. Mas isso tem que passar pelo desejo da comunidade e tudo, né? Então, Claro. a gente vai levar algumas consultorias, né, do Sebrae para ver, né, se existe essa vontade deles, né? Mas é uma possibilidade, né, de geração de renda importante ali, né? Para eles valorizarem aí também, né? A comunidade está ali e gerar renda, né? É interessante, né? Que eu estava falando hoje com Natália, isso de manhã, que a gente estava num projeto dos livros, aquele do Caravana, que você me ajudou, inclusive. E ela dizendo, das escolas municipais, lembra que eu lhe aperriei? E ela estava falando sobre isso. A gente saiu tão emocionada do projeto que ela disse assim, é muito interessante quando a gente pega, assim, essa nossa expertise, né? De elaborar projeto, de saber onde está o recurso, como Samela falou, e faz também, para além da cultura, né? Não são negócios sociais, mas são ações sociais dentro da nossa atividade. Eu saí hoje do projeto de manhã pensando nisso, assim, que a gente consiga também usar isso para beneficiar outras pessoas de fato, né? Que a gente cuide do outro, que a gente olhe para o outro. Quando você olha aí para o Reduto, quando você fala nisso, eu sinto isso, né? Que você tem usado esse seu grande potencial aí para transformar um lugar. E às vezes as pessoas precisam do olhar de fora para conseguir enxergar toda a potência, e eu acho que você está trazendo isso para eles. É isso, Estou cheia de amor. Eu acho que se tem uma palavra que pode contar isso, né? É amor. Né? É isso, estamos muito aí bom. Nos aproximando dos últimos minutos. Já estourou. Mas eu queria dizer, né, para finalizar, que você já sabe que eu lhe admiro muito, que eu me inspiro muito em você. Isso eu precisava lhe dizer muitas vezes para você realmente acreditar, porque é verdade. Você me inspirou muito em começar a escrever projeto. Você nem sabe, mas o primeiro projeto que eu escrevi foi por um seu, olhando assim, peraí que eu vou ver como é que essa mulher escreve projeto. Então, assim, eu realmente tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Estar aqui hoje com você é uma honra para mim, de verdade. Então, é isso. Eu queria que você deixasse também uma mensagem, se possível, para as pessoas, para as mulheres que querem empreender na área da economia criativa. O que é que você podia dizer para a gente que está começando aí, que se inspira aí no seu trabalho, e como é que essas mulheres podem também se atentar para isso, para ir atrás de fazer cultura também, ir atrás de transformar o mundo. Eu acho que é possível se inspirar, né, nas pessoas que estão fazendo. Eu diria hoje que se inspirem em Robéria, né? Que é um trabalho sensacional que ela vem fazendo lá e que a gente tem que estar olhando como é que isso pode ser feito e acontecendo, né? Então, eu achei lindo. Mônica, eu quero lhe agradecer, não somente por esse podcast, lhe agradecer pelo trabalho que você tem feito, pela inspiração que você tem promovido aí em tantas mulheres como Tanda. Eu lhe conheço de longe e agora eu sou sua fã. Então, mas é verdade. E não é só pelos produtos, é pela sensibilidade por detrás dos produtos que a gente consegue perceber em pouco mais de 30 minutos de bate-papo aqui. De fato, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigada, muito obrigada, e Tanda, muito obrigada aí por essas palavras.